Olá! Neste vídeo eu quero discutir com vocês o conceito de recalque. A gente viu no vídeo anterior que quando a gente aplica o princípio do prazer a toda a estrutura da mente, do aparelho psíquico, surge uma situação específica onde eu não consigo fugir. Mas diante de algumas situações, como a memória de algo ruim ou uma situação que eu não consigo fugir do ponto de vista social, surge um problema do que fazer com isso. Então, a partir daí surge o conceito de recalque. Este conceito ele é derivado de outros autores, ele já estava disponível em Freud, e Freud também não inventou o conceito de recalque. Tá? Isso já estava disponível para Freud. Janet já tinha falado algo parecido com isso, Stumpel já tinha falado algo praticamente com o mesmo nome. Então esta noção que eu deixo algo para trás já era conhecido na época de Freud. Mas vou explicar agora para vocês o conceito e aí a partir daí a gente pode começar a vislumbrar as especificidades de Freud. O conceito de recalque ele é muito simples dentro do linguajar alemão, que é simplesmente deixar alguma coisa de lado e de alguma forma isso acaba retornando para a minha vida. Vou dar um exemplo bem banal e pedagógico aqui, aí a gente vai complicando um pouquinho o modelo. Vamos supor que eu receba uma carta do Serasa. De repente eu recebo uma carta do Serasa dizendo que o meu nome está negativado, tá? Está lá no cadastro negativo do Serasa. O que eu faço quando eu faço um recalque? Eu faço com esta informação. Crio uma barreira. Eu estou aqui, né? A minha consciência está aqui. Eu coloco ela em um lugar afastado de mim, que o Freud disse que este lugar é o inconsciente. Então, eu simplesmente vou colocar isso de lado e vou esquecer. É um processo de esquecimento ativo. Eu quero esquecer, não é um processo normal. Então eu pego a cartinha, ponho numa gaveta e faço de conta que nunca recebi isso. Tá? Então neste processo, né, por um tempo eu esqueço que o meu nome está no Serasa. Então, fica aqui de lado, o Freud diz que fica no inconsciente, porque é uma representação que eu não estou afim de saber, então ela foge da minha mente, né? Não está mais na minha mente. O problema surge quando eu vou em uma loja. E a mocinha, quando eu vou fazer um crediário, consulta o meu nome e aí descobre que o meu nome está no Serasa. Então, esta informação, que ela estava longe da minha consciência, de repente ela retorna nesta situação. Então, existe um primeiro movimento de esquecimento e depois existe um movimento de retorno desta informação. Tá? Então, o processo de recalque é um processo de esquecimento. E quando isto retorna, se chama, como o próprio nome está dizendo, retorno do recalcado. Então a gente já tem duas informações. Recalque é colocar de lado, retorno do recalcado é alguma situação onde isto volta a informação para mim, e geralmente é numa situação meio desagradável. Então, se eu tentei evitar esse desagrado por um tempo, eu consigo, esqueço, mas isso um dia ou outro acaba retornando. Esse é o princípio básico do que o Freud chamou de recalque. É o que eu faço com algo que me dá desprazer e eu não consigo fugir
do ponto de vista da realidade. Então é sempre um processo mental, ele está sempre ligado à imaginação, ele está ligado à memória, né? Porque se trata de fugir de mim mesmo, das minhas impressões, do que chegou até mim, ou seja, de estímulos dos quais eu não consigo fugir e resolver. Eu posso até querer resolver o Serasa, não tem dinheiro, eu posso ficar com essa preocupação na minha mente, eu posso simplesmente tirá-la de cena. Tá? Então, este basicamente é o mecanismo de recalque. E como é que o Freud usou esse conceito de recalque no caso Elisabeth von R? Essa paciente ela tinha um sintoma que eram muitas dores nas pernas. Tá? Então, este era o sintoma histérico dela, ela não conseguia andar, tinha muita cãibra, tinha muito problema de locomoção, etc, etc. Então, a gente tem neste desenho que o que está na consciência, o que está na realidade. São dores nas pernas. Se a gente for pensar no modelo do recalcado, o Freud diz, olha, isso aqui é o retorno de alguma coisa, que eu não sei o que é. É alguma coisa que a paciente passou e ela não quis saber sobre isso, colocou de lado e isso de alguma forma se transformou em um sintoma, ou seja, existe aqui uma transformação. Essa é uma palavra importante. Este desenho depois vocês vão ter como material didático. Daí você pode acompanhar o que é que eu estou desenhando pelo material didático. Existe uma transformação naquilo que eu tentei esquecer e retornou como sintoma. Por isso que é tão importante a noção do recalque. Bom, então o que o Freud ele chegou à conclusão, analisando o caso, que foi que ela procurou esquecer? Segundo Freud, quando o pai dela estava muito acamado, muito doente, e ela cuidava deste pai, ficava no leito o tempo todo, e ela resolveu ir a um baile com um rapaz que ela gostava muito. Depois de muita insistência, ela deixou o leito do pai doente. Ela vai neste baile e nessa saída com este rapaz, mas retorna rápido. Só que quando ela retorna, o pai piorou, está muito mais doente. Segundo Freud, ela se sente muito culpada de ter saído com este rapaz e faz uma associação entre a sua saída, andar, ir a um baile, dançar, etc, etc, com a sua culpa de ter abandonado o seu pai. E aí esta culpa se transforma em dores nas pernas. Essas dores nas pernas também têm a função com que ela não saia mais do lugar. É um sintoma que a lembra daquilo que aconteceu, né? Da sua culpa. É a sua culpa sempre estando presente. Porque como é que você foge da memória? Né? Isso fica no inconsciente, mas não é totalmente esquecido. Isso aconteceu e a partir do momento que isso aconteceu e você não trabalhou isso em você mesmo, isso acaba, no caso da Elisabeth, retornando como um sintoma histérico. Então é uma espécie de simbolização das experiências as quais a Elisabeth se arrepende de ter feito, se arrepende de ter passado e se sente muito culpada por tudo. Então, assim é que se utiliza o mecanismo do recalque. Então, sempre é alguma coisa que se evita momentaneamente, mas retorna depois como um sintoma. É para isso que serve o modelo do recalque, né? E você observa que ele é baseado no princípio do prazer. Eu não quero sentir o desprazer, a dor da culpa. Então eu ponho de lado. E esta dor da culpa se transforma em dor nas pernas. É uma simbolização da dor. De forma que dores nas pernas eu consigo perceber. Tudo bem, mas voltar a sentir a dor da vergonha e a dor da culpa de ter deixado o leito de morte do meu pai, isto jamais. Eu prefiro as dores nas pernas. Então aí continua o princípio do prazer operando. Apesar que quando a gente observa,
né? Não, mas como é que o princípio de prazer está funcionando se a pessoa está sentindo dores? Mas é melhor esta do que a outra na mente da Elizabeth. O que o Freud trabalhava é trazer isso à tona para que a pessoa pelo menos aceite a dor da vergonha ou da culpa, etc., no caso da Elizabeth, do que as dores nas pernas. Bom, daqui a gente observa duas coisas, tá? Que existe sempre um núcleo do recalcado e existe uma transformação, né, neste núcleo do recalcado que vira sintoma. Daqui a gente vai para os próximos módulos deste curso, que é primeiro entender quais são as transformações que ocorrem, como que ocorrem essas transformações, e a gente vai ver isso na interpretação dos sonhos e qual é o núcleo deste recalcado. E nós vamos ver isso nos 3 ensaios da sexualidade. Espero que você tenha gostado deste vídeo, deste módulo introdutório da questão freudiana, e a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado!